Olá, boa noite, irmãos. Como estão vocês? Passaram um dia bem? Hoje nós temos nascimento, isso nos alegra muito. Hoje nós temos luto, isso também nos entristece. E nós buscamos em Deus consolo para o luto e buscamos em Deus alegria para o nascimento. Deus traga a todos a sua graça e a sua plena paz. Hoje nós estamos começando mais uma transmissão do estudo de quarta-feira da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Hoje eu quero falar um pouco sobre as três parábolas de Lucas e nas próximas 3 semanas nós vamos falar sobre essa parábola. É uma parábola e três personagens é o título que eu quero dar para esta pequena série expositiva sobre essa parábola. Então eu quero te convidar a ler comigo Lucas capítulo 15. Eu quero ler 2 versículos do capítulo 14, os dois últimos, depois o verso 1 e o verso 2 do capítulo 15, e aí nós vamos para a parábola do filho pródigo. Muito bem. O Senhor Jesus, falando às multidões, ele disse: o sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem empresta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então o Senhor Jesus propõe três parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Depois ele conta a parábola da dracma perdida. E por fim ele conta a parábola do filho pródigo, que diz: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Até aqui a palavra de Deus. Vamos fazer uma pequena oração. Pai amado, Deus querido, eu quero pedir ao Senhor que venha abençoar a todos nós que estamos reunidos aqui para o estudo da palavra do Senhor. Eu rogo que o Senhor venha nos encher com o teu Santo Espírito e que o Senhor venha nos conduzir na meditação da palavra do Senhor. Que a tua bênção, o teu amor e o teu Espírito Santo nos acompanhe neste momento. Para você que chegou agora, seja bem-vindo. Deus te fortaleça. Eu quero falar um pouco sobre 3 personagens dessa parábola, mas antes é importante a gente fazer a seguinte pergunta: a quem são dirigidas as 3 parábolas sobre o perdão e a salvação em Lucas 15? Aos publicanos e pecadores, que o texto diz no versículo 1 que eles se achegaram para ouvir Jesus?
ou aos fariseus e escribas que menosprezavam as pessoas que estavam fora do esquema religioso no qual eles criam. Eles achavam que ninguém deveria se associar com ímpios e gentios, e de repente eles encontram Jesus comendo com eles, bebendo com eles e ensinando a palavra de Deus com plena liberdade a essas pessoas que eles desprezavam. Então, o Senhor Jesus, quando conta essa parábola, ele tem dois alvos muito definidos. Ele quer mostrar que aqueles que estão afastados e se sentem afastados de Deus podem se aproximar por meio do arrependimento, que o Pai está convocando, chamando e desejando praticar o seu perdão. E ela também é dirigida àqueles que já vieram ou que foram criados dentro do contexto do povo de Deus, mas não conhecem e se comportam como pessoas que desprezam os outros porque não lhes dão a devida atenção, não lhes dão a atenção que eles querem receber. Assim, a quem são dirigidas então essas parábolas do capítulo 15 de Lucas? E é interessante você observar que as três parábolas, ao contrário do que os títulos que nós acabamos de ver aí mostram para nós, elas estão com as suas ênfases colocadas nos títulos das parábolas de forma equivocada. Quando você lê a parábola da ovelha perdida, você percebe que o foco e a ênfase não está na ovelha que foi perdida. O foco e a ênfase está no pastor que procura a sua ovelha que se perdeu. Logo, o título correto não deveria ser a parábola da ovelha perdida, mas é a parábola do pastor diligente ou do pastor que procura sua ovelha. O mesmo problema acontece com a segunda parábola. A parábola não é a parábola da dracma perdida. O foco não está na dracma, na moeda que está perdida num canto da casa. O foco está na mulher que ficou o tempo todo, o dia todo, limpando a casa, procurando a sua moeda. Logo, o tema da parábola não é a parábola da dracma perdida, mas é a parábola da mulher que procura até achar a sua moeda que estava perdida. E a mesma coisa acontece com a parábola do filho pródigo. O foco da parábola não está no filho que se perdeu e foi morar longe. O foco da parábola está no pai que repartiu a herança com seus filhos e mesmo assim não perdeu a esperança de recuperar tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho da morte e da perdição. Logo, o tema da parábola não é a parábola do filho pródigo, mas é a parábola do pai esperançoso ou do pai que espera, do pai confiante naquilo que ensinou para os seus filhos. Por que nós encontramos esses equívocos? Porque a nossa leitura, muitas vezes, ela é uma leitura que parte de nós mesmos para Deus, enquanto ela deveria partir do próprio foco da revelação, que é Deus falando conosco. O foco do Senhor Jesus Cristo está em Deus que perdoa o pecado e que diligentemente busca os perdidos. Por isso enviou seu Filho Jesus Cristo para a cruz do Calvário. Então, o capítulo 14 termina com o Senhor Jesus Cristo falando do sal da terra e que se o sal não tem sabor, ele não presta para nada. E ele diz, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça isso. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, seus verdadeiros discípulos, eles devem se comportar como sal que tempera a vida e que preserva a vida ao redor. Naquela época não havia geladeira, então os produtos alimentícios, especialmente a carne, eram conservados com sal. Eles eram salgados, eram colocados para secar e por isso poderiam durar muito mais tempo do que se não tivesse tempero nenhum. O sal, ele não só temperava, mas ele também preservava para que aquele produto não se perdesse. Se o sal não tivesse sabor, ele não prestaria para isso, então não serviria para nada. Os discípulos de Cristo, nós somos sal da terra, e ele termina
o capítulo 14, dizendo que o sal tem que ter sabor. E aí ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito, ouça o que eu tenho para dizer. E é interessante que a primeira palavra do versículo do versículo 2, do versículo 3, ele lhes propôs essa parábola. Ele diz, o versículo 1 diz: aproximavam-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Ele diz: olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o versículo seguinte, ele diz: olha, se aproximavam deles os publicanos e pecadores para o ouvir. Então ele conta as 3 parábolas. E a parábola do filho pródigo é interessante que ela começa com a seguinte expressão: continuou. O que quer dizer que as 3 parábolas devem ser lidas e entendidas juntas. E o foco é no pastor que busca, na mulher que procura e no pai que espera o seu filho perdido. E nos 3 casos, o pastor procura a ovelha perdida, a mulher procura a moeda perdida e o pai esperançoso espera o filho perdido na sua própria casa. Então eu quero conversar com você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, pensando um pouquinho só a respeito de cada um desses 3 personagens. Hoje eu quero falar sobre o filho mais novo. Na próxima quarta-feira, se Deus quiser, eu quero falar sobre o filho mais velho. E por último, daqui 2 semanas, eu quero falar sobre o pai que esperou o seu filho. E a minha proposição é falar então sobre essa parábola e os seus 3 personagens. Começando então, o filho caçula é aquele que desperdiçou tudo longe de casa, mas retornou arrependido para a casa do pai. E a sua história está contada aí no versículo 13 até o versículo de número 24 do texto de Lucas, capítulo 15. O que o Senhor Jesus quer dizer para nós a respeito desse filho que desprezou o seu pai e se afastou dele antes que ele tivesse morrido? Na cultura daquela época, quando um filho pedia para receber a herança antes do seu pai morrer, era uma verdadeira desonra. Era a mesma coisa que dizer que o pai já estava morto mesmo e que, portanto, ele queria receber a sua herança. Muitos filhos não têm a paciência de esperar a sua vez e a sua hora, e alguns até desejam e alguns até praticam a morte dos pais. Recentemente aqui no Brasil, alguns casos ficaram famosos a respeito de filhos que prepararam a morte dos pais para receber a herança, para receber um seguro de vida com valor elevado. Esse filho fez a mesma coisa. Ele quis receber tudo antes da hora, antes do tempo oportuno. E por causa disso, esse filho vai ter uma experiência que eu quero mostrar para você em 3 modos. Primeiro, esse filho vive uma vida longe do pai, que a Bíblia chama de morte. Ele desperdiça todos os seus bens. Ele joga tudo fora. A narrativa do texto não nos diz se a terra distante impedia o pai de ouvir falar do seu filho vez por outra, embora o texto fale da vida do filho longe de casa. O centro da narrativa ainda é a perspectiva do pai que ficou e como que o filho longe do pai está acabando com a sua herança. Seu filho realmente estava morto. Ele estava morto longe de casa. A cobiça, meus irmãos, leva à morte. Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 15. Tiago diz que a cobiça nos atrai e nos seduz, e depois ela nos leva a pecar, e o pecado gera nas nossas vidas a morte. A sua cobiça o levou a desejar antes da hora a sua herança, e o atraiu para longe dos princípios do pai, e o fisgou como um peixe no anzol, conforme diz Chris Landgaard nesse livro O Mal que Habita em Mim,
que nós estávamos estudando em algumas classes da escola dominical, mas que os nossos irmãos surdos, junto com a irmã Cirlei e com a irmã Cétura, estão estudando ainda todo domingo na nossa escola dominical online. Assim, eis o caminho pelo qual anda a vítima da sua própria cobiça. O texto fala de quatro atitudes desse filho mais novo fora de casa que redundaram na sua morte espiritual. Primeiro, ele dissipou os seus bens, ele esbanjou, ele jogou fora. Segundo, ele viveu uma vida dissoluta. A palavra dissolução tem o sentido de uma vida cara e de uma vida devassa. Observe que a vida mundana sempre oferece aquilo que parece ser bom, mas depois ela toma tudo da gente. Terceiro, depois de ter experimentado os bens e a vida cara, ele começa a passar necessidade. Então ele passa fome, ele passa frio e ele passa sede. E quarto lugar, ele vai exercer uma profissão que não era nada rentável e que era até desonrosa para um judeu, porque o judeu não comia carne de porco, segundo o mandamento da lei. Então ele criava porcos para vender para outros povos, porque eles mesmos não comiam essa carne. E ele guarda porcos, que eram animais considerados pela lei animais imundos. Era a pior profissão que um judeu poderia ter na época do Senhor Jesus Cristo. Ele perdeu completamente a sua dignidade de filho, de um filho que era bem tratado, de um filho que era bem cuidado. Então, o tipo de vida que esse filho levava longe de casa significava morte. Aparentemente, à primeira vista, parecia ser tudo bom. Ele gastou tudo, enquanto ele tinha, ele gastou, mas de repente ele não tinha mais e ele passou fome e necessidade, e todos aqueles que eram amigos do seu dinheiro o abandonaram e ele ficou só e sem saber o que fazer. Mas o texto diz que ele caiu em si. E isso é o que a Bíblia chama de conversão. Todos os filhos precisam ter e conhecer a experiência do perdão. E então ele cai em si. E o texto diz mais 4 atitudes que esse rapaz toma, que mostram a sua virada, o seu retorno, a sua ressurreição espiritual. Primeiro, ele caiu em si. Ele acordou. Ele percebeu o tamanho do erro que ele tinha cometido. Segundo, ele enxergou a sua necessidade da comunhão e da proteção do Pai. É importante observar no texto que quando ele passa fome e necessidade, ele se lembra da casa do Pai, onde tudo era bom, onde tudo era constante, onde ele não passava necessidade, onde não havia fome, onde havia proteção, onde havia comunhão, onde havia tudo o que ele precisava e que o dinheiro e a cobiça lhe tomou. Então ele enxerga a sua necessidade e ao enxergar a sua necessidade, ele lembra do Pai. Ele lembra de casa. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é importante que os nossos lares sejam um lar onde as nossas crianças e os nossos filhos aprendam o temor do Senhor. Porque quando eles saírem de perto de nós, positivamente ou negativamente, quando eles estiverem em apuros, eles se lembrarão de nós e desejarão retornar. Mas se eles vivem em casa somente problemas, pais que não cuidam, pais que não oram, pais que não ensinam, pais que não dão bom testemunho, não dão bom exemplo, como que eles vão se lembrar disso? Este filho se lembrou da casa do pai e ele se lembrou que na casa do pai tudo era muito bom. Terceiro, ele então decidiu voltar, e essa é a palavra, é a frase que define conversão, porque converter-se é tomar o caminho de volta. Voltar atrás, voltar para a vida que tinha antes e que perdeu. Nós somos convertidos da morte espiritual para o retorno para a casa de Deus que nos chama por meio de Jesus. Então ele arrependido reconhece a sua desonra e a sua indignidade. Ele prepara um discurso para falar para o seu pai: não sou digno do teu cuidado, do teu amor.
Me trate como um empregado, porque eu sei que os seus empregados vivem melhor do que eu. Ele enxerga a sua indignidade, e conversão verdadeira só acontece quando nós enxergamos a nossa indignidade, enquanto nos acharmos filhos preferidos, prediletos, mimados, com direito a tudo e a todo tempo, nós não conheceremos a Deus e não saberemos valorizar as coisas que os nossos pais nos fazem. Então ele volta, e ao voltar para sua casa, a dádiva do perdão gracioso nos ensina que Deus transforma a desonra em nova honra, versículo 21 a versículo 24. O texto diz que o pai nem sequer deixou ele terminar o discurso que ele tinha preparado. E é interessante que é o pai que o vê, e é o pai que vem ao seu encontro, é o pai que o abraça, e é o pai que dá as novas ordens. Cuida dele, dá banho nele, coloca roupa nova nele, coloca um anel novo nele, coloca sandálias nos pés e vamos fazer aquele churrasco, porque o meu filho estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi achado. E aqui então nós também temos algumas atitudes do pai em relação ao seu filho que retornou para casa, que marcam o ensino do Senhor Jesus Cristo a respeito do que é perdoar e de como é que nós devemos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Primeiro, o pai se regozija com a volta do seu filho arrependido. Ele enxerga na volta do filho o arrependimento. Segundo, ele trata o filho como filho e não admite tratar o seu filho como qualquer um dos outros empregados ou escravo ou fugido, mas ele diz: é meu filho. Ele lhe devolve a dignidade, o oposto do que o filho esperava e daquilo que o filho fez com ele, ele faz. O oposto do tratamento que o seu filho lhe deu, ele dá ao filho, que é o perdão, e o trata como filho e não como alguém menor do que filho. Perdoar é devolver ao outro aquilo que ele perdeu de nós, quando nos magoou, quando nos machucou, quando pecou contra nós. E o que o pai devolve para ele? Roupas novas, anel, o anel da família, sandálias. E por último, o pai festejou. Ele não só se regozijou, ele festejou. Ele tornou pública a volta do filho e a reconciliação do filho perdido para com ele, o pai. Lhe devolveu toda a dignidade do filho. Por quê? Porque ele o recuperou. Recuperação no texto equivale a nascer de novo, renascer, ressuscitar. Este pai declarou a salvação, ele celebrou e declarou a salvação do filho com os outros. Não teve vergonha do seu filho, mas viu no seu retorno o arrependimento e a porta aberta para a mudança. Então, este pai faz algo maravilhoso. Este pai perdoou, não como costumamos perdoar. O seu amor e a sua ternura sobrepujaram a mágoa e a desonra que o filho lhe trouxe. E isso só é possível se eu entender o propósito da aliança de Deus, que é conduzir nossos filhos a Deus e não para a realização dos nossos sonhos pessoais. E assim, a conclusão é que o pai não deixou o seu amor esfriar, mesmo quando seu filho caçula desperdiçou tudo longe de casa, mas o recebeu de volta com ternura e perdão. Olha como este pai da parábola, ele toma na forma como o Senhor Jesus narra e conta essa história o papel de Deus. Nós fomos rebeldes, maltratamos e desonramos a Deus, mas Ele nos trouxe de volta por meio do arrependimento, por meio do seu Filho que foi àquela cruz pelos nossos pecados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai perdoou, o Pai recebeu, e o pai se regozijou,
e ainda por cima festejou publicamente essa vitória espiritual do seu filho, esse retorno, esse renascimento, essa a conversão do seu filho a Deus. Esse texto diz que nós precisamos aprender a celebrar a vitória espiritual dos nossos filhos. Pais devem aprender a fazer isso, mas eu vou falar sobre isso com você mais lá para frente. Eu separei aqui uma música, vou tentar colocá-la direto da internet, vou fazer um teste. Se der certo, vai ser bom. Se não der, eu paro aqui e a gente ora, tá bom? Preste atenção nessa música, ela é muito interessante, com uma linguagem bem contemporânea a respeito... Parece que não deu certo. Só um minutinho. Lá vai. Nos restos que comi, lembrei-me de onde vim. Eu tinha tudo lá, na casa do meu pai. Cansado de servir, juntei minhas coisas e clamei minha porção. Do tronco galho eu cortei, eu roubei do meu pai, no afã de ser livre me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. No mundo esbanjei, anfitrião fui eu, comprei deleites vãos, mas no vazio me encontrei. Queria retornar, distante despertei. Se o beijo implorarei, dos servos seus menor serei. Eu roubei do meu pai, no afã de ser livre me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. Voltando avistei, correndo me abraçou, de nada se lembrou, além do seu eterno amor. Falar nem me deixou, urgente em celebrar meu filho que
estar aqui, me deu roupas para festejar e fez a aliança, graça, amor, justiça e redenção. Que banquete preparou pra servindo em sua casa, eu sou livre. Amém. Deus abençoe você com a sua palavra nessa noite. Vamos fazer uma oração. Pai Deus, nós queremos nos encurvar diante do Senhor para agradecer o perdão. Perdão que o Senhor deu para nós, filhos e filhas, por meio do sangue de Jesus na cruz. Perdão do Pai para com o Filho que estava morto e perdido. Perdão gracioso que nós não podemos sequer calcular o preço, porque foi o preço do sangue de Jesus. Recebe a nossa adoração, transforma os pais que assistiram a essa palavra nessa noite em homens que poderão cuidar dos seus filhos no caminho do Senhor. Transforma os filhos que puderam ouvir e aqueles que poderão ver essa palavra mais adiante, convertendo os seus corações, trazendo-os para a reconciliação com os seus pais naturais e com o Pai eterno, que é o Senhor, a quem todos nós precisamos conhecer e, arrependidos, buscar refúgio debaixo da sua casa, dentro da sua casa. Dá-nos uma noite de paz e de descanso. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida irmã. Quarta-feira que vem eu quero falar sobre o filho mais velho. Nós ouvimos muito essa parábola e ouvimos muito pouco a respeito do filho mais velho. E no terceiro estudo, então, eu falarei com um pouco mais de tempo do Pai. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.